Vamos agora então à manifestação do Conselho Nacional do Café sobre o tarifaço de Donald Trump Brasil, que é o maior produtor e exportador de café. Eu converso agora com o presidente do Conselho Nacional do Café, o Secafé, Silas Brasileiro. Muito bem-vindo. Boa tarde, Silas. Boa tarde, Simone. Obrigado pela oportunidade de falar numa matéria hoje tão em evidência como está no nosso país. Vimos aí, o encontro do vice-presidente Geraldo Alckmin e ministro, com os presidentes da Câmara e do Senado, seguem as reuniões, Silas, do Comitê Interministerial com os setores da indústria, do agro, que podem ser impactados, O café está aí também fazendo parte, em busca, então, de uma solução para essa taxação de 50%. O setor cafeiro segue preocupado, não é viável, então, essas exportações aí com essa tarifa tão alta. Fala para a gente como é que está o setor nesse momento, observando aí tudo que está acontecendo em relação a essas negociações que o Brasil tem buscado. Pois não, Simone. Ontem tivemos uma reunião do agro, uma reunião muito importante com o vice-presidente, onde, de uma maneira geral, todos expressaram suas preocupações. Falando sobre essa tarifa imposta pelo governo americano, sem dúvida, ela veio num momento para o café muito impróprio, e assim para demais produtos que estão no período de safra. Nós estamos agora já com 60% da nossa safra colhida. Os produtores, eles têm realmente compromissos que fizeram de insumos ao longo desse tempo e tem uma folha de pagamento semanal também para fazer. Mas eu acho que essa tarifa ela vem exatamente em dois sentidos. O sentido político, que eu acho que é o que está pesando mais, e o sentido comercial, embora tenha sido estendido para os demais também países, inclusive os europeus. A prepotência do governo americano realmente ela se destacou com esse ato das tarifas que são impostas. E para negociar, o que conversamos ontem todos, necessário se faz uma avaliação de produtos por produtos, inclusive produtos alimentares. Nós temos, por exemplo, o café, que nós pedimos para participar exatamente em função disso, ou fomos convidados para participar, porque os Estados Unidos não produzem café. Então, a reciprocidade, a legislação extraordinária aprovada com louvor pelo nosso parlamento, mas ela não vai se aplicar exatamente na maneira geral, porque a exceção que tem que se ver é exatamente aquilo que eles não produzem. Ou, às vezes, aquilo que eles produzem também, mas não é suficiente para o abastecimento interno. Não sendo suficiente, consequentemente, terão que importar. E isso vai afetar diretamente o consumidor americano. Então, o reflexo, eu acho que ele vai ser bem estendido, vai ser longo, e talvez o mais aconselhável fosse prazo para negociar. Se não sentarmos na mesa e discutirmos produto por produto, se não discutirmos ação por ação, o que existe correspondência em um país e em outro país, e separar esses que não têm correspondência, no caso do café, então nós estaríamos numa vantagem muito grande, porque não importando do Brasil, terão que importar de outros países. E eles não têm outros fornecedores agora no momento. Então, se tem um desafio grande para o Brasil, desafio maior se faz também para o americano. Imagina você no café da manhã, se o jovem ou o casal americano não tiver o café, que é um hábito que eles colocam permanentemente na sua vida cotidiana. Então, é uma vantagem comparativa que nós temos. Por isso, quando se pede para negociar produto por produto, principalmente alimentares, quando se pede para tempo para negociar, eu acho que nada é mais prudente. Não se faz isso numa questão de poucos dias, assodadamente. Eu não tenho nenhum receio com relação à intervenção e, como se fala muito aí, a soberania brasileira. Não, isso está fora. Simplesmente é uma ameaça que se faz, mas que jamais poderia ser constatada e poderia ser realmente acontecer. Então, é um alerta, sem dúvida nenhuma, mas as viagens que o presidente Lula tem feito, são inúmeras que ele tem feito, buscando outros países, fora ainda da aplicação da tarifa, agora vem produzir um efeito muito positivo, que a pressão sobre os Estados Unidos é muito forte. E quando começar a pressão interna, que naturalmente eles vão ter, vai ser difícil suportar para o governo americano. Então,
a gente vê que, no primeiro momento, ele buscou uma vantagem enorme para que, efetivamente, pudesse ter equilíbrio na balança comercial dos Estados Unidos com outros países. Mas não se pode aplicar no caso do Brasil, como muito bem colocado pelo nosso vice-presidente Geraldo Alckmin, que coloca eles em vantagem em relação ao Brasil. Praticamente 3 vezes mais daquilo que nós recebemos é efetivamente aquilo que eles nos pagam. Então, não tem nada como fazer uma verificação tão perfeita quanto essa no mercado global, isso em cerca de 10, 12 produtos. Por isso, os nossos negociadores têm que ter muita calma. Itamaraty está muito bem preparado, muito bem representado. O governo, através do nosso vice-presidente, dos ministros que circulam diariamente junto ao nosso presidente, e as empresas de uma maneira geral. Então, todos realmente, nesse momento, precisam de buscar a sua contraparte que está lá nos Estados Unidos, mostrar essa realidade. Nós do café estamos fazendo isso, procurando efetivamente os principais importadores, os principais consumidores, como empresas como Starbucks e outras, mostrando essa realidade para que eles venham participar conosco, apoiando a cafeicultura brasileira, não só porque ela representa, sendo os Estados Unidos o país individual que mais importa café do Brasil, mas também pelo social. Focamos muito no que é o social dentro da cafeicultura brasileira. Imagina os nossos campos sem os produtores de café, o que causaria de transtorno nos nossos municípios, nossas cidades. Então, são 79% a 83% de pequenos produtores de café no Brasil, com menos de 20 hectares. Estamos em 1.783 municípios da nossa nação, em 17 estados. É a agricultura mais social, é a cultura mais social que nós temos no Brasil, é o café. Por isso nós defendemos com tanto entusiasmo. E quem mais produz café no Brasil? São as nossas cooperativas, que também é o sistema econômico mais social que nós temos no mundo como um todo, e por que não aqui dentro do Brasil, que é conduzido pela nossa OCB. Por isso, acho que a união de todos agora, lideranças, cooperativas, Organização dos Cooperativos Brasileiros, CNA, todos devem participar de maneira muito direta ao lado do governo, mas voltados para um jogo com tranquilidade, sem pressa e colocando também na mesa, no tabuleiro, aquilo que efetivamente deve ser discutido. Primeiro, a separação desses produtos comparativos que nós colocamos. E aí sim, eu acho que nós teremos condição de avançar e avançar de maneira progressiva em benefício do nosso país. Tá certo, Silas. Muito obrigada pela análise e a posição do Conselho, não é? Em busca aí desse aumentar esse prazo, apesar do governo ainda descartar, né, pedir um prazo maior, porque a gente sabe que são 15 dias agora, a contar de hoje, né, para 1º de agosto. A gente sabe também que o governo já vem com as negociações desde abril, mandou carta em maio, até agora nada, ou seja, o tempo está curto, mas o governo quer fechar tudo em 31 de julho. O Conselho Nacional do Café, o CNC, aí sugerindo, né, essa ampliação do prazo, esse pedido para o governo americano, mas vamos aguardar, não é, Silas, o que vem pela frente, ou seja, o caminho já está aí traçado, né, muitas conversas estão acontecendo vão acontecer ainda ao longo do dia de hoje. Silas, muito obrigada por essa conversa hoje aqui com a gente. Uma boa tarde para você e até a próxima. Agradecemos, Simone. Boa tarde para você e para todos que estão participando do Agro Mais, que é tão importante como informação para os nossos produtores. Muito obrigado. Obrigada. Boa tarde, Silas.